Por quase 400 anos, africanos e seus descendentes foram escravizados, tornando-se a principal mão de obra do Brasil. Mais de 130 anos após a abolição, os negros continuam ocupando trabalhos subalternos e são maioria no índice de desemprego. Para entender o porquê e como isso aconteceu, precisamos voltar ao passado. Coleção Antirracista, episódio 4. Raça, Trabalho e Direitos. Durante a expansão econômica do café no final do século XIX, o Estado brasileiro patrocinou a vinda de milhões de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas. Mas, não era mais fácil contratar os negros que já trabalhavam lá? A justificativa na época é que o branco era bem mais preparado. Muitos estudos mostram que os imigrantes europeus que para cá vieram não tinham mais competências ou habilidades que os ex-escravizados, mas eles foram preferenciados. Nesse momento que a gente tem um rompimento de qualquer possibilidade de integração econômica da população negra. E muitos vão dizer, nossa, mas esse erro tem que ser feito. Na verdade, esse era o projeto. Esse era o projeto. Então há um discurso, há uma narrativa oficial criada para excluir negros das oportunidades de trabalho. A elite econômica pretendia transformar o Brasil num país branco. E não foi só na zona rural que a população negra vinha perdendo espaço para os imigrantes. No início do século XX, a emergente indústria paulistana chegou a ter mais de 90% dos postos de trabalho ocupados por imigrantes europeus, sendo que estes representavam somente 18% da população do estado. O que restava para a grande maioria das pessoas negras era o trabalho informal, os serviços braçais de baixa remuneração, os chamados trabalhos de negro, carroceiro, coletor de lixo, vendedor ambulante e empregada doméstica, ocupado majoritariamente por mulheres negras. Uma dessas mulheres foi Laudelina de Campos Melo, que lutou pelos direitos da categoria e fundou em Santos, em 1936, a Associação das Empregadas Domésticas do Brasil. A sua luta foi decisiva. Em 1972, as trabalhadoras domésticas conquistaram o direito à carteira de trabalho e o acesso à Previdência Social. Somente em 2015, elas tiveram seus direitos trabalhistas igualados aos trabalhadores seletistas. Acredita? A violenta exploração do trabalho e o não reconhecimento das pessoas negras como cidadãs plenas de direitos sempre geraram revoltas e mobilizações. Durante as primeiras décadas do século XX, organizações como a Imprensa Negra e a Frente Negra Brasileira promoveram a inclusão de afro-brasileiros no mercado de trabalho, além de lutar pelos seus direitos trabalhistas. Outras mobilizações por direitos aconteciam fora das instituições. Um exemplo é a saga dos 4 jangadeiros do Mucuripe: Manuel Jacaré, Tatá, Jerônimo e Manuel Preto. Em 1941, eles saíram a bordo de uma jangada de madeira sem instrumentos de navegação e viajaram por 60 dias de Fortaleza ao Rio de Janeiro, levando reivindicações trabalhistas da categoria ao presidente da República, Getúlio Vargas. Os jangadeiros foram vitoriosos e suas demandas foram incluídas na reforma trabalhista do Estado Novo, como o direito à aposentadoria. A redemocratização pós-ditadura Vargas é marcada pelo surgimento de iniciativas e organizações, como a União dos Homens de Cor, o Teatro Experimental do Negro, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, e a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, em 1945, que apresentou o Manifesto à Nação. Porém, nas décadas seguintes, durante a ditadura militar, a situação dos negros no trabalho piorou. O projeto nacionalista dos militares fazia os ricos ainda mais ricos. E os pobres?
Para vocês terem uma ideia, o valor de compra do salário mínimo caiu 50%, afetando diretamente os trabalhadores, que em sua maioria eram negros. Esse achatamento do salário mínimo só foi possível porque o regime autoritário não permitia sindicatos livres e autônomos. Isso quando o sindicato não era cancelado. Já em meados dos anos 80, com o fim da ditadura, os sindicatos voltaram a atuar livremente. E o movimento negro avançou na luta pela equidade racial no mundo do trabalho. Com isso, foram criadas comissões negras nos sindicatos e centrais sindicais, responsáveis pela realização de seminários e conteúdos de comunicação antirracista. É nesse contexto que lideranças e intelectuais do movimento negro fundam em 1990 o CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. E eles chegaram chegando. Já em 1992, lançam o projeto de capacitação sindical, que resultou na aprovação de acordos coletivos e cláusulas de promoção da igualdade racial. Um bom exemplo aconteceu em 2004, com o acordo entre o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Paulo, a Camisaria Colombo e a Têxtil Abril, quando estabeleceram a cota de 20% para funcionários negros. Outra ação efetiva do movimento negro aconteceu no começo dos anos 90, em Florianópolis, quando o CERT e o Sindicato dos Bancários denunciaram o governo brasileiro à Organização Internacional do Trabalho. A denúncia à OIT surte efeito, pois pela primeira vez na história, o governo brasileiro reconheceu a existência do racismo. Sério? Demoraram quase 500 anos para reconhecer? Pressionado, o governo cria o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego. O embrião de futuras políticas públicas, como as cotas nas universidades e no serviço público. Mas andamos para trás. O GT de combate ao racismo foi extinto no governo Bolsonaro em 2019. Aliás, todas as vezes que falamos em cotas raciais, aparece magicamente alguém para dizer que as cotas acabam com a meritocracia. O que, convenhamos, não faz o menor sentido, né? Não se pode atribuir mérito numa sociedade em que os brancos mantêm um sistema que lhes beneficia e gera um processo de marginalização e privação de oportunidades para negros e indígenas. Entre as 500 maiores empresas do país, negros ocupam menos de 5% do corpo executivo. Também existe uma desigualdade nos ganhos. No mesmo cargo, em média, os negros recebem 35% a menos que os brancos. E sendo mulher negra, a desigualdade aumenta muito mais, chegando a receber até 160% a menos que homens brancos com o mesmo grau de escolaridade. Um caso de falta de oportunidades para negros que chocou as redes sociais em 2021 aconteceu numa corretora de investimentos, ao publicar uma foto dos seus profissionais. Todos homens brancos. Isso levou ONGs e os movimentos negros a mover uma ação na Justiça do Trabalho por falta de diversidade. A ação fez a empresa criar um plano para a contratação de profissionais negros, mulheres, LGBTQIA+, e pessoas com deficiências. Para a promoção de equidade racial no trabalho, o setor público é fundamental. A gente pensa em política pública quando a gente pensa em um projeto de desenvolvimento. Um outro projeto de desenvolvimento a partir de uma justiça socioeconômica e ambiental antirracista. Então é preciso leis, é preciso isso, tanto no município, no estado, na União, olhar para os tratados internacionais, e tudo isso é público. Assinado por 156 países e 16 mil empresas, o Pacto Global da ONU foi lançado para criar um mercado justo, inclusivo e sustentável. Surge daí o movimento Raça é Prioridade, que tem como meta no Brasil a promoção de 15 mil pessoas negras e indígenas a cargos de liderança até 2030.
Em 2004, foi criado o ESG, que é o compromisso das corporações com a preservação ambiental, a questão social e de governança em prol de salários mais justos e da diversidade de raça e gênero. Então, quando a gente olha para o ESG, que pensa desenvolvimento a partir de critérios de interesse público, de direitos humanos, esse impacto social da empresa, a gente, olhando para o Brasil, não tem como fazer essa discussão sem olhar para a equidade racial, sem falar de racismo institucional. Então, as empresas que querem ter futuro vão precisar aderir de forma séria e efetiva a esses critérios. Esse movimento das empresas não vem de puro altruísmo, né? É que as corporações precisam de um ambiente de inovação para atrair mais investidores e, consequentemente, gerar maiores lucros. Já do lado dos trabalhadores, em 2017, seus direitos foram alvo de um novo ataque com a reforma trabalhista, que, entre outras medidas, retirou direitos, flexibilizou as formas de contratação e precarizou a vida do trabalhador. Veio a tal da uberização. Além disso, a reforma cortou o imposto sindical, impactando a estrutura dos sindicatos e federações, minando sua capacidade de negociação. Reduziu também o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho, atingindo principalmente as pessoas negras. A história do negro no mercado de trabalho é marcada por muita luta, avanços e retrocessos. Um caminho ainda longo que passa por transformações na vida social para chegar à tão sonhada equidade racial. Então, olhar para um projeto de país sem deixar a população negra para trás, que é mais da metade desse povo, é fundamental para que se tenha um projeto de sociedade que possa reduzir suas desigualdades históricas. É preciso uma reconstrução conjunta para a gente ter de novo uma sociedade caminhando para a sua utopia, que é um lugar bom de se viver.